Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos na frente da famosa Torre do Rei Davi e hoje a gente vai entrar juntos nesse lugar, conhecer um pouco das histórias bíblicas que aconteceram aqui e descobrir quem realmente construiu esse lugar. Será que foi o próprio Rei Davi? Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Nós estamos bem próximos à entrada da cidade velha de Jerusalém e ao portão de Jafa. Essa torre vai ser construída aqui justamente porque essa zona da cidade é um ponto estratégico. A gente tem aqui bem próximos o Vale de Geena, que protege a cidade, a gente está num ponto alto. Então, realmente, quem construiu essa torre sabia onde fazer ela. Mas hoje em dia, claro, ela não funciona mais como uma torre de proteção e sim ela se transformou num museu já em 1989 e é um museu aqui aberto ao público. Mas o que de tudo isso é realmente a Torre de Davi? Seguidamente a gente vê a foto daquela pequena torrezinha dizendo aquela é a Torre de Davi? Não, a Torre de Davi é tudo que vocês estão vendo em volta de nós, toda essa construção gigantesca, e aquela pequena torre foi acrescentada depois. Ela é um minarete do século 17. Minarete é a torre de uma mesquita, já que os turco-otomanos transformaram aquela parte lá da Torre de Davi em uma mesquita e um local de oração para eles. Então pensem na Torre do Rei Davi não simplesmente como uma torre, e sim como praticamente uma fortaleza, um local construído para proteção. A história desse lugar começa um pouquinho mais de 2000 anos atrás, com o rei Herodes o Grande, que constrói bem próximo daqui um grande palácio para ele. E agora, para proteger o palácio dele, ele vai construir 3 grandes torres. A menor e a mais delicada, ele coloca em nome da esposa dele, Miriam. Para quem lembra da história de Herodes que a gente contou aqui no canal, Miriam vai ser a mesma esposa que ele matou. A segunda torre ele vai colocar em homenagem a Hípicos, um amigo dele, e a terceira e maior torre vai ser chamada de a Torre de Patsael. Patsael é o irmão dele que tirou a sua própria vida. É uma família bem complicada, como vocês entendem. Dessas 3 grandes torres, a única torre que sobreviveu parcialmente é a Torre de Patsael, onde a gente está agora. Então, o nome dessa torre originalmente era a Torre de Patsael. Então, por que hoje em dia a gente conhece ela como a Torre do Rei Davi? Enquanto eu estou filmando aqui, não tem como não reparar em todas essas obras que estão acontecendo. O museu da Torre de Davi está sendo completamente renovado e ele vai inaugurar daqui um bom tempinho. Quando ele inaugurar, a gente também vai vir mostrar a parte interna do museu. Mas antes disso, eu quero agora saber por que o nome do museu e da torre, a Torre do Rei Davi. E para nos ajudar a responder isso, nós temos aqui o nosso convidado especial, o Rei Davi. Vocês me entenderam. A gente sabe que o Rei Davi, primeiro, é um menino de baixa estatura, tem aqui a espada e nos pés dele está a cabeça do gigante Golias. Depois que o Rei Davi reinou sobre Israel, a terra de Israel vai passar de mãos em mãos. Depois do Rei Davi, o filho dele, o Rei Salomão, mais tarde Israel vai ser conquistada pelos babilônios, pelos persas, pelos gregos, vai ser mais uma vez um reino judaico independente dos Hasmoneus, os romanos vão conquistar, depois os bizantinos, os primeiros impérios árabes, e aí chegam os cruzados, os mamelucos, os turco-otomanos, o Império Britânico, a Jordânia, e só aí se volta mais uma vez a um Estado independente de Israel. E nessa troca de mãos em mãos, alguns nomes foram modificados.
Uma das pessoas que modificou um dos nomes, ou vários nomes na realidade, foram os cruzados. Eles chegam aqui e veem essa grande torre, essa torre colossal que naquela época era mais alta ainda. E eles olham para essa torre e dizem: uau, quem será que construiu essa maravilha? Com certeza foi o rei Davi. E deram crédito para ele, apesar de o rei Davi ter vivido há 3.000 anos atrás e essa torre ter só 2.000 anos. Então ele acaba levando crédito, apesar de ele não ter construído aqui. Ele construiu bastante em Jerusalém, mas no que a gente conhece como a cidade de Davi. E também os cruzados, por conhecerem a Bíblia e algumas partes da história, mesmo se alguém contasse para eles que essa torre foi construída pelo rei Herodes, eles não iam ou acreditar ou não iam querer dar crédito para ele, porque afinal das contas, o rei Herodes, o Grande, foi sanguinário, matou a sua esposa, parte dos seus filhos e também tem o massacre dos inocentes, como a gente conhece na Bíblia, e por isso, apesar de ele ter construído, ele não vai ganhar o crédito. Caminhar pela Torre do Rei Davi é realmente uma viagem no tempo. A gente pode ver arqueologia aqui de diferentes períodos. O mais antigo encontrado aqui tem 2.700 anos, quer dizer, é anterior ao próprio rei Herodes. Mas uma das minhas coisas favoritas de fazer aqui é subir até o mirante. E a gente tem lá em cima uma vista de 360 graus. De um lado a gente consegue ver a cidade moderna de Jerusalém, a cidade nova, que começou a ser construída em 1860. E do outro lado a gente consegue ver a cidade velha em toda a sua beleza e esplendor. Ao fundo se consegue ver o Monte das Oliveiras, o Monte Scopus, o Domo da Rocha, o local onde ficava o Templo de Jerusalém. Tem uma vista aqui incrível que dá para passar um tempão só aqui olhando para ela. E mais uma coisa imperdível é o show de luzes da Torre de Davi. Aqui durante a noite acontece um espetáculo lindo de sons e luzes e realmente é uma experiência única ver a tecnologia e o passado se juntando para formar um espetáculo realmente incrível. Esse lugar não é realmente lindo e incrível, mas tem muito mais para a gente conhecer, então vamos seguir o nosso passeio. Esse lugar, como toda boa torre de proteção, ela precisa ter um fosso em volta e a gente consegue ver ele aqui. Mas ele sempre foi seco. Às vezes a gente vê em filmes fossos com água e eles existiam, mas não numa terra seca como Israel. Mas esse fosso dava mais uma camada de proteção para a torre e, por consequência, para a cidade de Jerusalém. E a gente agora vai descer e caminhar por ele. Então, aqui onde termina a Torre de Davi, começa essa escadaria que vocês estão vendo, que também foi construída pelo rei Herodes. O que é isso aqui? Isso aqui era uma das várias piscinas que ele construiu aqui nesse lugar. Porque Herodes, com toda a sua loucura, ele ainda assim gostava da boa vida. Então tem uma torre de proteção, mas em volta tinham jardins e piscinas, como vocês conseguem ver nessa reconstrução feita pelo próprio Museu da Torre de Davi. E o lugar que a gente vai agora é um pouco inusitado. A gente vai literalmente por uma prisão. Onde ela está? Aqui em cima. Esse edifício se chama a Kishle. Bom, mas para ser bem sincera, essa prisão foi desativada há alguns anos atrás, justamente pelo que foi encontrado aqui dentro.
Mas vejam que interessante que eles deixaram aqui. Olha, todas essas grades, pessoal, são literalmente as grades das celas. Então, é uma prova que realmente a gente está entrando numa prisão. Mas vamos lá. Vamos começar a história desse lugar desde o início. Aqui, na época do Império Turco-Otomano, se construiu uma prisão. Quando Jerusalém passou às mãos do Império Britânico, os britânicos continuaram usando esse local como uma prisão. Mais tarde, essa parte específica de Jerusalém passou às mãos da Jordânia, eles continuaram usando como uma prisão e finalmente isso aqui vai ser reunificado com Israel e a prisão, depois de alguns anos, vai ser desativada. E eles tinham esse espaço aqui, que é grande, mas não a parte para baixo. O nível do chão era exatamente aqui. Tinha uma sala comprida e eles decidiram fazer aqui uma pequena restauração para transformar isso aqui em salas de aula. Salas de aula do lado da Torre de Davi. Uma ideia ótima. E eles disseram, vamos escavar para ver rapidinho o que tem embaixo e depois a gente transforma isso aqui nas salas de aula. E quando eles começaram a escavar, pessoal, é Jerusalém, eles começaram a escavar até chegar no nível de 2000 anos atrás. E o que eles encontraram aqui, pessoal, nada mais, nada menos que os restos do palácio do rei Herodes. Então, o palácio do rei Herodes, que a gente sabia que ficava em alguma zona próximo da Torre de Davi, se encontrou ele aqui. E aí disseram, pessoal, não vai ser mais sala de aula e sim, a gente vai ter que escavar e transformar isso aqui em mais uma parte do museu. Então, vamos descer e ver o que eles encontraram. O que a gente está vendo são essas paredes aqui no chão. Elas são a base do palácio do rei Herodes. Por si só, isso já seria uma descoberta fantástica, encontrar o palácio do rei Herodes. Mas tem mais um motivo que transforma essas escavações em algo muito especial, que é uma discussão entre os arqueólogos, onde realmente aconteceu o julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos. A teoria mais aceita, mas não a única, a teoria mais aceita é que isso aconteceu na fortaleza de Antônia, que fica no início da Via Dolorosa. Mas alguns arqueólogos dizem que faz muito mais sentido que tenha acontecido no palácio, que Jesus tenha sido levado até Pôncio Pilatos no palácio. Nessa época, o rei Herodes já não vivia, quem governava era Pôncio Pilatos, então esse aqui era o palácio governamental. Vamos agora juntos ver algumas das passagens e aí vocês podem tirar as próprias conclusões de vocês. Nós sabemos que Jesus foi trazido a Pôncio Pilatos e julgado por ele. Mas onde isso aconteceu? Se a gente pega agora Marcos, capítulo 15, versículo 16, está escrito: e os soldados o levaram dentro a sala, que é da audiência, e convocaram toda a coorte. A palavra usada para sala no original no grego é aule, que é uma sala, mas seguidamente se refere à sala de um palácio. E a coorte não necessariamente estava numa fortaleza de proteção, como era a fortaleza de Antônia, e sim ela poderia estar num palácio como o que a gente está. Pôncio Pilatos, que era o governador romano, não morava em Jerusalém, ele morava em Cesareia Marítima e ele veio a Jerusalém para controlar a semana da Páscoa judaica, porque ele tinha medo de rebeliões judaicas. E quando ele vinha, ele se hospedava normalmente no palácio do rei Herodes, como o próprio Flávio Joséfos nos conta. Ele, que era um historiador do primeiro século, nos conta que os governadores romanos costumavam se hospedar no palácio de Herodes quando vinham a Jerusalém. E por último, Pôncio Pilatos era romano e pagão, e por isso tem uma chance de ele preferir ficar no palácio e não na fortaleza de Antônia, porque a fortaleza de Antônia era colada ao templo de Jerusalém.
E ele provavelmente não se sentia confortável do lado do templo judaico e também porque as pessoas provavelmente não queriam ele lá. E aqui, ao lado da Torre do Rei Davi, que agora vocês sabem que na realidade é do Rei Herodes o Grande, eu quero me despedir de vocês e lembrar vocês de darem aquele like no vídeo porque ajuda a gente bastante e de se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Um grande beijo e até a próxima!